preta, por que tanto preconceito? Se Deus fez a pele preta, por que tanto preconceito? Anda, vai juntar os barracos, ensinar aos sem trapos. Antonieta de Barros, nascida em 11 de julho de 1901 em Florianópolis, Santa Catarina, foi a primeira mulher negra a ser eleita por voto popular no Brasil, carregando a bandeira da transformação, rompendo barreiras. Filha de ex-escravizados, ela foi professora, escritora e jornalista. E em 1934 se tornou deputada estadual. Chegou a ser a primeira mulher eleita em Santa Catarina como deputada e a primeira negra no Brasil. Essa informação, a gente considera, né, que ela tinha que ter tido mais expressão, mas ela foi silenciada por muito tempo. Dentro da academia, a gente não ouvia falar sobre Antonieta de Barros. Na historiografia tradicional, se tem muito pouca informação. Ela concorreu na primeira eleição que as mulheres puderam votar e ser votadas na República, que foi em 1934. Era um governo federal, Getúlio Vargas, e em 1932 Getúlio Vargas criou um decreto permitindo que as mulheres pudessem participar das eleições, votar e ser votadas. Mas não eram todas as mulheres, eram as mulheres alfabetizadas e as que tinham a tutela, que tinham a permissão dos pais ou dos maridos, caso fossem casados. Então aí já eliminava grande parcela das mulheres que eram analfabetas e principalmente as mulheres negras. Então, mais uma vez, a Antonieta era um ponto fora da curva, porque era uma mulher negra, filha de uma ex-escravizada. Os projetos de lei da Antonieta, porque era um mandato que os deputados, o primeiro trabalho deles foi fazer a Constituição de Santa Catarina, a Constituição que foi lançada em 1935. E logo em 1937 vem um Estado Novo, que fecha as assembleias legislativas e aí o mandato dela acaba ali, né? E ela continua a vida como professora, como jornalista, né? Daqueles outros papéis que a gente está falando. Mas ela volta à cena política na primeira eleição após o Estado Novo, que foi a eleição de 1947, e é eleita novamente como suplente. E novamente, daí um ano depois, ela assume em 1948 o mandato. Nesse mandato, parece que ela estava assim, politicamente mais madura e o momento político era outro também, né? Então é aí que a gente vê os projetos de lei da deputada Antonieta de Barros, né? E eram todos projetos de leis voltados para a educação e para o funcionalismo público e principalmente para os professores. Então ela faz reforma na escola profissional feminina, concurso público para diretor de escola. Ela propõe os projetos que ela propõe são voltados a isso, a vida profissional do professor, da educação e pensando no acesso, né, das populações mais pobres à educação. E essa parece ter sido a bandeira dela também da vida toda, né? Porque ela era a professora que estava no parlamento. A questão racial que eu queria falar, ela aparece duas vezes assim abertamente. Uma vez na campanha lá de 1934. São as duas vezes que aparece no jornal a questão de preconceito racial que ela sofreu, tá? Em 1934, na primeira campanha para se eleger. Em 1940, o prédio que abrigou o Colégio Dias Velho passou a se chamar Escola Antonieta de Barros. A escola que assim foi chamada em 1952 em sua homenagem.
A escola está em situação de abandono há quase 14 anos. O edifício, que pertencia ao governo catarinense, foi doado para a UDESC para ser utilizado pelo MESC. Atualmente não foi feito nenhum projeto de revitalização para o local e o prazo para colocar esse projeto em prática expira em 31 de dezembro de 2022. Vamos então conversar com a Marileia, que é chefe de departamento aqui do setor de pedagogia. Trazendo para essa parte da educação, a gente gostaria de fazer a primeira pergunta, que é: como podemos utilizar o espaço do Museu da Escola Catarinense para aproximar os professores, alunos e as outras instituições de ensino e também da população em geral? Você pensa no museu como um espaço pedagógico que você pode, né, envolver todo mundo, né, inclusive a comunidade. Primeiro que eu defendo que os museus eles precisam ser espaços públicos, né, espaços públicos no sentido de garantir o acesso às pessoas, né, que eles não sejam impedidos de conhecer aquilo que a humanidade produziu de significativo por conta de impedimentos socioeconômicos, né? Então, acho isso importante. Há muitas coisas que podem ser feitas dentro de um museu, né? Então, há eventos em que a gente pode discutir a história, né? A partir de uma determinada exposição. Então, você pega um autor, ou você pega uma peça, você pode discutir, por exemplo, os móveis, né, que fazem parte, de onde vieram aqueles móveis, quem eram os trabalhadores que construíram, né, que empresas que estavam por detrás. Então você tem, na verdade, pelo museu você pode compreender o passado, né, mas não apenas o passado, mas você pode compreender pelo desenvolvimento histórico como que a humanidade produz, né, a sua existência, e o museu representa tudo isso. Então é uma fonte inesgotável de conhecimento, né, espontâneo. Você pode simplesmente olhar, né, e refletir, mas sobretudo quando você tem uma visita guiada, né, você possa ter pessoas que esclareçam. Então eu acho que o que você faz talvez em um mês de aula, uma tarde no museu, ela te dá muito, né, é um ganho muito significativo. Então defendo, né, e acho super importante várias possibilidades de trabalhar dentro de um museu. Em relação à Escola Antonieta de Barros, você poderia nos dizer qual seria o peso simbólico do seu abandono atualmente, tendo em vista que Antonieta ela foi uma das figuras mais ilustres da educação em Santa Catarina? Bom, inclusive ela foi diretora dessa escola, né? Primeiro a gente tem que entender um fenômeno, né, que infelizmente não aconteceu só em Santa Catarina, que é o fechamento de escolas, né? Então esse fechamento de escolas, né, foi uma política, né, implementada pelos diferentes governos nos últimos anos, e na minha leitura ela está relacionada a uma certa disputa desses espaços, né, que são espaços nobres, né, então colégios situados nos centros, que são vitrines, que são disputas aí dentro desse mercado, de ocupar mesmo os espaços com iniciativa privada, entendeu? Então essa exploração desse espaço, ela entra em choque com alguns desses patrimônios, né, que se constitui como uma espécie de incômodo, né, que precisa se obter algum tipo de lucro. Então a gente vê, né, algumas iniciativas aparentemente louváveis, né, mas que fazem do espaço público um misto, né, em que empresas privadas são chamadas para administrar e retirando esse caráter público estatal desse patrimônio, né.
ou quando não fecham diretamente as escolas, né? E esses alunos, então, ficam sem um acesso a essas escolas, sempre com a justificativa de que não há alunos suficientes, né? E esses alunos são deslocados para locais longe, muitas vezes, do seu local de moradia, o que prejudica, né, o acesso desses jovens à escola. Então, esse é um ponto que eu acho como política pública. Em particular, essa escola, né, como você mesmo já colocou, uma escola que tem um significado simbólico muito importante, né? Então ela precisa ser garantida como um patrimônio, né? Ela precisa ser assumida pelo poder público, né? Tem notícias de que ela foi inicialmente oferecida ao UDESC, né? Mas que agora há um interesse também da prefeitura por esse espaço, né? Eu não sei em que pé essa situação está atualmente, mas o fato é que me preocupa bastante sobre qual o destino, seja da UDESC, né, se continuar na UDESC, seja pelo poder público municipal, qual o destino que se quer dar a esse espaço, né? Na minha leitura, ele tem que ser um espaço público, ele tem que ser um espaço administrado e gerido pelo poder público, estatal, de livre acesso, e que ali possam ser feitas diversas atividades envolvendo as escolas públicas, as universidades públicas, né? Então, eu acho que ela tem uma importância fundamental. Para a gente fechar, a última pergunta que eu gostaria de fazer é como que os professores e educadores eles podem utilizar espaços como as escolas que foram desativadas para promover a educação. Falo num sentido assim de conscientização, de repente uma aula diferente com os alunos. Então, esses espaços, né, eles precisam ser recuperados, primeiro a começar, talvez, problematizando a sua própria história, né? Por que eles foram fechados? Então, você já problematiza o próprio local, né? Então, fazer oficinas discutindo o espaço físico, por que ele está ali, o que ele abrigou, por que deixou de abrigar. Então você já tem ali uma ação pedagógica importantíssima, né? Trazer alunos de escola pública, mas também ocupar com outras formas, né, de organização do saber, que são, por exemplo, as crianças e os jovens que estão nas ocupações, né, que não têm hoje moradia. São inúmeras as ocupações aqui na Grande Florianópolis, né, que sofrem constantemente isso que a gente chama, esse apelo da especulação imobiliária, né? Então, ter acesso a esse espaço, discutir, é uma forma de você fazer essa inserção dessa juventude, né, que sofre diretamente o processo da especulação imobiliária. Então, como eu disse, né, fazendo as oficinas, abrigando espaços culturais, né, a gente sabe que tem muitos movimentos, muitos núcleos de teatro, né, de cinema, grupos literários, né, que se encontram e que não têm esses espaços, né, e que muitas vezes dependem de editais que são muito raros e insuficientes, né, para garantir esse processo de produção cultural, né, porque isso exige um esforço, exige um empenho, uma dedicação, né, e a gente percebe que cada vez mais os editais são insuficientes para atender a grande demanda. Então, ocupar esses espaços, resgatando a sua história e trazendo justamente para esses espaços os diferentes segmentos da sociedade que são os mais alijados, os que sofrem a ausência do poder público, acho que é uma forma muito interessante da gente problematizar esses locais, né? Fazer uma boa ocupação desses espaços. Ensinaram a sembrar
nostalgia.